Eu vou mostrar pra vocês essa casinha aqui do interior. Casinha aqui do campo. Quase tem um banquinho aqui na porta, ó, pra gente sentar. Porta de Buriti, ó, pra fechar. Uma cortina na parede. Parede de Buriti. Bem. Uma cesta para botar fruta. Lenha para fazer o fogo. Um pote para a gente beber água, ó. Viu? Pote. Um fogãozinho de barro, ó. Fazer os assados. Aqui, neném. Giralzinho de madeira. O giralzinho para limpar a louça. Viu? E uma portinha de madeira. Vou fechar.